Pai, neste momento aqui nós te rogamos as tuas misericórdias, ó Deus, sobre as nossas vidas. Te suplicamos que fale conosco através da sua palavra, mesmo que imperfeitas, nós sabemos que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacita a entendermos seus mandamentos, verdades e caminhos. E nós também sabemos que é o Senhor que efetua tudo o que o Senhor pede para nós. O Senhor efetua a sua boa obra em nós. E é o que nós oramos, em nome do nosso Salvador e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãs? Então, vamos lá. Leonardo, abaixa só mais um pouquinho, por gentileza. Som, obrigado. Então, como eu já tinha falado aqui no comecinho, nós vamos falar sobre a santificação, como ela traz a maturidade para nós como cristãs, tá bom? Eu fiz um pequeno resumo aqui do que seria a santificação, e depois a gente fala um pouco sobre a justificação. Quando nós somos salvos, no ato que Deus ele nos demanda o Espírito Santo para nós somos justificadas mediante o sangue de Cristo, né? Mas depois que o Santo Espírito de Deus ele habita em nós, começa um processo, e esse processo é a santificação, que nada mais é um processo progressivo da parte de Deus, e que nós também, como homens, como mulheres, temos a nossa parte também dentro desse processo, tá bom? E a santificação, ela vem para nos deixar cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo, que é o nosso objetivo como cristãs, né? E a santificação, ela, na nossa vida, ela sempre vai estar presente. Ela só vai ser aperfeiçoada depois que nós estivermos com Cristo. Ela é progressiva, tá? Mas ela vai acontecendo, e o intuito é que a gente cada vez mais esteja mais com o caráter de Cristo e que a gente peque cada vez menos contra um Deus que é santo, certo? E por que nós devemos buscar essa santidade? Vamos abrir lá em Hebreus 12, 14, a nossa Bíblia. Vou ler aqui e as irmãs acompanham aí. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, ele é santo. E sem a santidade, nós não podemos ter um relacionamento com ele. E se nós amamos o Deus que nós dizemos que nós servimos, nós precisamos abraçar tudo que o Senhor traz para nós como ferramentas para que nós possamos ser santas e nos achegar cada vez mais perto dele. E por que Deus quer que nós sejamos santas? Porque ele ama o seu povo. Em Deus não habita a iniquidade. Em Deus não habita o pecado. Deus, ele é santo, e ele requer um povo santo para ele. É um processo? Sim, é um processo, mas quando o Espírito Santo ele habita em nós, esse processo começa e o Senhor vai nos auxiliando e a gente vai fazendo a nossa parte. E ele ama os filhos dele, ele quer perto dele, ele vai levando o nosso coração e direcionando o nosso coração a desejar a pureza, para alcançar a presença dele na nossa vida. E nós devemos ter algumas ações para que nós possamos caminhar em santidade constante. Nós entendemos que somos falhos e que muitas das vezes a nossa caminhada não é uma linha de subida linear, né? Geralmente a nossa vida vai um pouquinho, às vezes a gente desce um pouquinho, e graças a Deus que é Jesus que nos sustenta e é Jesus que pagou o preço, né? Porque se dependesse de nós, misericórdia, né? Então, é uma linha, é uma linha progressiva, ela sobe, mas ela não é reta, né? Então a gente tem alguns tropeços, a gente sempre busca não andar em pecado, mas nós, infelizmente, já nascemos pecadores, e até a gente descer ao túmulo, nós vamos ser pecadores, até que Deus aperfeiçoe totalmente nós na glória com ele, tá bom?
Deus, ele tem o lado dele da moeda. Vamos supor que a santificação ela seja uma moeda. E a moeda, como toda boa moeda, óbvio, né? Ela tem dois lados, né? Então, Deus nos dá a capacidade da gente lutar contra o nosso pecado, pois Jesus, ele não se doou na cruz apenas não, porque não como se fosse uma coisa de só menos, mas foi por mais coisas, né? Não apenas no sentido de pagar os nossos pecados. Ele se entregou, ele se humilhou, ele foi humilhado na cruz para nos tirar da escravidão do pecado. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos total capacidade de lutar em prol de sermos santas, em lutar de prol de não pecarmos constantemente, de realmente falar o que a Bíblia fala. Vamos correr do pecado. O pecado bate a porta e nós precisamos correr. A gente vai falar um pouco sobre isso um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, a moeda do Senhor é quando Ele nos dá essa capacidade da gente lutar contra o pecado. E a nossa moeda, o lado da moeda, é a gente agir. Deus, Ele nos deu e nos dá ferramentas, e sempre há de dar até Cristo voltar para todos os filhos dele, tá? E nós devemos nos afastar do pecado primeiramente, para que a gente comece a entender essa luta, comece a se chegar perto de Deus, para que nós possamos ser amigas do Senhor. Vamos abrir lá em Gênesis 4:7, para ver um diálogo bem interessante de Deus com Caim. Santiago, pega uma água para mim, por favor. Diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós sempre vamos ter um desejo contaminado. E quanto mais nós buscarmos a nossa santidade em Deus, o nosso relacionamento cristão com Deus, mais a gente vai ter a capacidade de, mas a ti cumpre dominá-lo, que foi o que Caim, ele não fez. Esse diálogo ele é bem interessante. Obrigada, meu irmão. Porque Deus estava falando com ele aqui, depois que Deus se negou a receber a oferta de Caim. Ele estava nervoso, ele estava raivoso. E Deus fala para ele, sim, o seu coração, o seu desejo, ele é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, dominar o pecado dentro dessa moeda da santificação, ela é nosso dever, né? Se Deus manda que nós façamos algo, em qualquer lugar da Bíblia, seja o que for, se Ele manda, Ele nos capacita, mediante a ação do Espírito Santo dele. Tá? Então, nós não vamos ter nunca desculpa para não buscar o Senhor, porque a parte dele Ele faz. E se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos entender isso de uma forma com que a gente tenhamos ações que façam o bem perante o que Deus quer e que nós possamos fugir do pecado, tá bom? E só para ressaltar o outro lado da moeda, né, porque eu falei que Deus também Ele age, mas eu não falei nenhum texto bíblico, mas a gente vai ver agora, tá bom? Lá em Filipenses 2:13, tá? Que ressalta a verdade de como Deus trabalha em prol dos teus filhos. Ele nos ama, gente. Ele nos ama demais. Ele faz tudo isso porque Ele quer que nós estejamos sempre perto dEle. Amém? Diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E nós bem sabemos que Deus não é homem para que Ele minta. E se a palavra do Senhor está dizendo isso, é porque Ele, sim, nos dá a capacidade. Vou bater mais uma vez. Ele nos dá a capacidade de buscarmos, sim, a face dEle em todo o tempo. E de sermos servas agradáveis e fiéis a Ele. Tá? Eu já tinha dito a questão de a gente conseguir dominar o nosso pecado. Que Deus Ele nos dá a capacidade e que nós podemos fazer isso. Mas como que nós podemos fazer isso na prática? Eu estava estudando e eu estava até comentando com o pastor, eu escrevi umas 20 folhas. Se eu fosse ficar lendo aqui, eram muitas coisas. Mas convivendo e vivendo, eu percebi uma coisa muito errada que acontece na minha mente, e eu creio que acontece na mente de todas as pessoas, tanto de homens quanto mulheres.
muitas das vezes a gente se nega a aceitar quando nós estamos erradas. Então, a primeira coisa que a gente sempre deve fazer para a gente conseguir vencer o pecado é a gente nunca culpar os outros pelo que a gente fez. Muitas das vezes, nós como mulheres, nós somos irritadiças, nós colocamos a culpa na TPM, nós colocamos a culpa dos nossos filhos. Isso não quer dizer que eles não pequem também contra nós, claro. Vai ter tudo isso, né? Mas muitas das vezes, a gente se deixa estourar, né? Muitas das vezes grita, muitas das vezes acha que não tem jeito para aquele filho que está dentro de casa ou para aquele esposo. E ali a gente começa a conversar com Deus. Ah, Deus, mas isso. Ai, Deus, mais aquilo. E a gente começa a se desculpar. E a gente tem que ter na nossa mente que o problema do pecado sempre está em nós. Tá? E a palavra de Deus ela é recheada dessa verdade. Não vou citar nem todos os textos que falam sobre isso, mas o exemplo aí de Salmo, né, que diz que a gente é concebido, a gente é pecador, concebido em pecado, e a gente é pecador desde o ventre da nossa mãe, tá bom? E, além disso, quando a gente entende essa verdade, a gente vai lembrar que a gente não tem o poder de mudar ninguém. Eu não tenho o poder de mudar o meu esposo, eu não tenho o poder de mudar os meus filhos, meu pai mora comigo, eu não tenho o poder de mudar o meu pai, queria eu, mas eu não posso, né? E graças a Deus, né? Porque acho que se a gente pudesse, a gente virava um Hitler, né? Porque a gente ia só sair assim, igual o general, né? Então, a gente não tem esse poder. Então, milhares de vezes, a gente não consegue mudar as nossas atitudes. A gente não tem uma proatividade de lembrar de Cristo quando a gente vai pecar, de lembrar que cada martelada que deram nos pregos de Cristo foi por causa daquele pecado que a gente está cometendo. A gente não tem. A gente não tem estrutura, muitas das vezes, para entender que a gente não consegue nem controlar a gente mesma. Porque a gente não está em comunhão com Deus. Porque a gente não está em santidade com o Senhor. Porque nós não temos uma maturidade cristã e nós não queremos buscar isso de forma alguma. E no dia do juízo final, a gente vai dar conta dos nossos pecados. E o nosso marido, e o nosso filho, e o colega do emprego, e o colega da igreja, e o irmão da igreja, a gente não vai dar conta do pecado de ninguém, gente. A gente vai dar conta dos nossos pecados. Tá bom? E falando sobre isso, que eu tinha até falado sobre a questão de mulheres que têm em seus lares pessoas desconvertidas, né? Lá em 1 Pedro 3, o 1 e o 2, que fala, mulheres, sejam vós submissas, né? E ele dá toda aquela ordem, e ele diz assim, ó, submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma por meio de procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, e isso deve nos trazer esperança. Não só pelo nosso proceder como mulheres com o nosso esposo, mas também com todas as pessoas que estão à nossa volta, né? A Escritura ela também deixa clara que o nosso proceder, muitas das vezes, ele é o testemunho de Cristo. Muitas das vezes nós não vamos abrir a Bíblia. E muitas das vezes a gente nem tem coragem, né? De abrir a Bíblia. Num emprego. E a gente às vezes também não pode, né? Tem várias nuances disso. Então, essa passagem nos mostra que quando nós somos santas, que quando os homens são santos, pode haver sim uma mudança no outro. Deus pode usar tremendamente um cenário de que a gente se dedica totalmente a Ele para fazer que pessoas incrédulas despertem, tá? As pessoas escolhidas por Ele que estão ao nosso redor, que essas pessoas elas despertem a mentalidade delas com a ação, com a nossa ação. Nossa, como essa pessoa é diferente. Nossa, como essa pessoa não se mete em coisa errada. Nossa, essa pessoa não tem a boca suja, né? E vários outros exemplos aí, principalmente as meninas que trabalham fora, né? Fora de casa, sabem como é que funciona, tá bom? E para que nós possamos fugir do pecado, porque quando a gente se deleita no pecado, isso atrapalha totalmente o nosso processo de santificação em Deus. A gente nos dá desculpa, né? Então, eu costumo falar assim para o Leonardo, como pecadora, tá? Eu não gosto de pessoas que se autocomiseram. Aí o pastor me liga, eu fico me autocomiserando para ele. Ai, pastor isso. Ai, pastor aquilo. Mas assim, é como se ele fosse um amigo meu, sabe? Aí eu posso falar, mas não vou ficar falando para todo mundo, né? Mas é porque às vezes a gente está tão desesperançoso, a gente não tem aquelas pessoas, a gente ficar o dia todo, olha isso. Meu pai, por exemplo, ele é ímpio, né? Então não seria legal eu ficar assim, eu tô isso, eu tô aquilo. Dá a impressão que ele vai pensar assim,
Poxa, minha filha vai tanto para a igreja, minha filha vai lá e canta, minha filha vive com esse povo tudo doido aí e está desse jeito, desesperançosa, né? A conta vai atrasar, não sei o quê, não sei o quê. E ele chega em mim, nossa, eu estou tão preocupada. E eu, não, está tudo bem, mas por dentro eu estou me remoendo. Porque eu não sei descansar em Cristo. Eu não sei, de verdade. Então, o que nós precisamos para assumir a nossa culpa e o nosso pecado é a gente não ficar se autocomiserando, tendo autocompaixão, tendo o que mais, gente, que eu posso dizer? Autocompaixão, autocomiseração, dó de nós, dó, porque nós nos colocamos no lugar de vítima quando a gente peca, né? E através desse pensamento, a gente começa a remoer o outro em nossa mente. A maioria das vezes que a gente peca, a gente está pecando, a maioria das vezes que a gente peca é contra uma pessoa, gente, não adianta. Quem foi que falou, pastor, que o passarinho pode até voar em cima da nossa cabeça? Lutero, né? Que o passarinho pode até voar na nossa cabeça. A gente não tem poder sobre isso, mas a gente não pode, a gente tem a capacidade de não deixar ele fazer o ninho na nossa cabeça, né? E eu luto contra isso, viu? Porque eu penso mal de todo mundo. E eu falo, pastor, me ajuda aí, ó. Eu penso mal. Por quê? Porque eu sou pecadora. E muitas das vezes, quando eu insisto em não estar com o Senhor em oração e leitura bíblica, aí dá ruim, não tem como, né? Então, é muito importante que a gente não nos dê, na nossa própria mente, desculpa. Ah, mas o fulano. Ah, mas o ciclano. A gente sabe que é difícil, gente. Tem processos que são difíceis, tem pessoas que são difíceis, às vezes nós somos difíceis para outras pessoas. Mas a gente precisa ter essa maturidade de entender que nós não podemos nos colocar no lugar de vítima. Tá bom? E depois que a gente fica pensando e remoendo, né, sobre a outra pessoa, geralmente isso se desdobra em ira no nosso coração. E, por fim, desemboca na falta de perdão. Eu já me vi milhares de vezes nesse cenário e até hoje eu tenho um problema com isso, tá bom? Então, a gente precisa tornar mais eficaz o nosso assumir o pecado. Então, a gente precisa, primeiro, não praticar a autocomiseração, a autopiedade ou a autocompaixão. E tem uma passagem na Bíblia, em Mateus, quem puder ir abrir no Mateus 16, 21 a 23. Como Deus explicitamente, nesse texto, ele mostra a intolerância dele com a autocompaixão. Vamos ler? Do 21 ao 23, que diz assim, ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, Pedro vem com esse discurso de autopiedade para o próprio Cristo, para que o próprio Cristo pudesse negar o cálice da ira que Deus ia derramar sobre ele. E Cristo repreende ele imediatamente. O que nós aprendemos com isso? Que se o próprio Cristo, ele não negou, ele não deixou de abraçar todo o sofrimento e padecer tudo o que ele ia passar, por amor de pessoas pecadoras como nós, quem somos nós na Vila do Pão para poder negar isso também? Que sofrimento tem maior do que Cristo? Nós temos exemplos de irmãs aqui que estão passando, que não estão aqui, por isso que eu vou falar mais, que estão passando por coisas extremamente difíceis, gente. Extremamente difíceis. E elas precisam, assim como nós que passamos dificuldades maiores, todos nós precisamos abraçar o sofrimento. A gente não tem para onde fugir. E Deus usa desse método para o amadurecimento de todo cristão, não é só da mulher, tá? De todo cristão. Então, se a gente começa a praticar essa autocompaixão, essa autocomiseração em todo o tempo, a gente está admitindo uma postura de orgulho. Tá? E a gente fica jogando a culpa dos pecados da gente nos terceiros e nas circunstâncias, é no calor. Eu amo botar a culpa no calor. É no calor, é no filho, é em tudo, gente. Então, assim, nós nunca vamos largar mão de um pecado de estimação se a gente ficar com esse pensamento. E vai ser impossível, nós temos uma relação 100% com Deus, porque Deus é santo. Se Ele é santo,
Ele exige isso de nós, para que nós possamos estar perto dele, tá bom? O Deus que nós professamos o nome dele e dizemos que o amamos, tá bom? E um dos passos que nos leva a... Como que eu posso dizer? Um dos passos que nos leva a começar a sair desse círculo de autodesculpa é que a gente precisa começar a suplicar ao Senhor que Ele nos traga as memórias, a nossa memória, os nossos pecados e as nossas responsabilidades, tá? Então, só assim nós vamos conseguir sair da autocompaixão e alcançar um pouco de maturidade para que a gente comece o processo da nossa santificação. Lembrando que todo cristão genuíno, ele é obrigado a passar por isso. Ele é obrigado a passar por esse processo e abraçar ele, tá? Nossos pecados, eles são inúmeros, eles são incontáveis. Então, por esse motivo, a gente precisa se dedicar. A gente precisa ter consciência, a gente precisa orar ao Senhor e pedir para que o Senhor revele a nós os nossos pecados e não o pecado do outro. Porque a gente já tem 1 milhão de pecados para resolver e a gente não tem tempo para cuidar do pecado alheio e também não é um mandato de Deus. Deus trabalha na vida da Wanda de um jeito, na minha de um jeito, mas é todo mundo com o mesmo propósito. Para todo mundo chegar no mesmo lugar, porque nós somos filhas amadas e queridas dele. Como que a gente vai estar perto dele se a gente não faz o que ele manda? Não tem como, tá? É impossível, tá bom? Além desse primeiro motivo que nos afasta totalmente de ter uma relação com Deus, que não faz com que nós abracemos o processo de santidade, tem os outros motivos que eu vou passar bem rápido, que eu acho que a maioria dos motivos, eles se juntam praticamente em um só, tá bom? Que é a preguiça. A gente tem preguiça de orar, de ler a Bíblia. A gente não gosta de dar primazia para Cristo quando a gente levanta de manhã. Eu sou uma que a minha cabeça já acorda a mil. A mil. Então, é muito difícil. Para mim, é muito difícil. Eu consigo, mas é difícil. É muito difícil. A falta de diligência que a gente tem com o nosso tempo. Quando a gente abre lá a configuração do nosso celular, a gente ficou 4, 5, 6 horas. Ficou 3 horas conversando com uma pessoa, nada a ver no WhatsApp, coisas totalmente desnecessárias. Mas a gente fala que a gente não pode ler a Bíblia meia hora. E nós falamos que nós amamos a um Deus, que é dono dessa Bíblia. Nós deveríamos nos envergonhar, colocar os joelhos da gente no chão e pensar nessa verdade. Como é que a gente vai conseguir alcançar a maturidade com Deus, a ponto da gente orar pelos nossos inimigos, se a gente está preocupado com a rede social, se a gente está preocupado com o pecado do outro, se a gente está preocupado em assistir, em chegar logo a sexta-feira porque sextou e eu não vou trabalhar amanhã, né? A gente está preocupado sempre com o processo do dia de amanhã. Ou a gente sempre, eu costumo dizer para o Léo que a gente tem uma mania bem feia da gente idolatrar o nosso descanso. Eu acho que quem trabalha fora é até mais evidente, né? Essa semana eu trabalhei uns dias fora. As irmãs que não sabem, eu não trabalho fora, né? Eu sou dona do lar. E às vezes a gente vai fazer um bico fora. E, gente, isso é tipo 80% do trem é mulher, né? É mulher. Aí eu chego em casa, aí eu entendo quem trabalha fora, porque eu só quero tirar o meu sapato, eu quero tomar um banho e eu quero deitar. E deitada, com a cabeça assim, meu Deus, eu não falei com os meus filhos hoje, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E de um tempo para cá, eu estou passando por um processo que eu falo para o meu esposo, eu estou aprendendo a ser porca. Porca. No sentido de não limpar minha casa. Hoje eu não vou limpar minha casa. E eu não vou limpar minha casa, porque eu era a idólatra da limpeza, né? Eu ficava doida. Então, agora eu estou nesse processo. Então, eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar alguns processos, mas eu nunca posso deixar de acordar de manhã e falar com o Senhor. Mesmo que eu não queira. Gente, se a gente for depender de querer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Nada, nada. A gente não quer, a gente casa, depois não quer estar casada, aí a gente tem filho, depois a gente se arrepende. Aí a gente quer ir para aquela igreja, daqui a pouco ninguém da igreja presta, a gente quer ir para outra igreja. E não é assim. O adulto, ele faz o que é preciso, ele não faz o que ele quer. Então a gente tem que levantar de manhã, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Então a gente precisa tomar cuidado com a preguiça, a gente precisa tomar cuidado com a falta de diligência do nosso tempo. Não existe esse negócio, meu dia precisava ter 48 horas. Não, não precisava. Não precisava. Se a gente se organizar, a gente consegue. Se a gente for adulto, a gente consegue.
Vai dar certo, tá? Precisamos também dar essa primazia do nosso dia para Deus. O que é a primazia, minha irmã? É acordar de manhã e não se preocupar com nada. É não pegar celular, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu teve uma época que eu estava numa mania que eu tinha que levantar e me arrumar. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer um skincare e não sei o quê. Aí, quando eu saía de lá, eu ia passar o café, pronto. Aí começava a fazer as coisas. Começava a passar na cozinha, acabou. Não, é remelenta mesmo. Eu levanto, aí eu vou lá e já oro. E pronto, e leio minha Bíblia. Acabou. Não como uma obrigação, mas eu falo, Senhor, eu preciso ler, porque eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Não é só uma checklist, né? Porque às vezes a gente também vira um robô. E a gente também precisa nos atentar que o excesso do entretenimento. Nós vivemos num momento bem complicado para todos nós, né? Onde a gente olha, a gente tem tela, onde a gente olha, a cidade é movimentada. Tem coisas para a gente fazer o tempo todo, dentro e fora de casa. Então, a gente precisa também nos atentarmos, tá? Deixar de fazer. Ai, minha casa está suja hoje, deixa de fazer. É melhor se acordar amanhã, no outro dia, um pouco mais descansado. A louça vai estar lá lavada, não está lavada. Quem tem filho, põe o filho para lavar, né? Depois que ele orar também. Fazer o culto aí em casa. Tá bom? Então, nós precisamos absorver essa ideia de amadurecimento. Se nós não tivermos esse amadurecimento, a gente não vai ter êxito contra a luta, não vamos ter êxito sobre o pecado, né? Lutar contra ele, tá bom? E para que o nosso processo de santificação flua, a gente precisa ter isso em consciência todos os dias, e que é muito difícil quando a nossa mente tem muitas vozes e muitas coisas para fazer, tá bom? Vamos dar uma passadinha lá em Mateus 5. O versículo 7. Que diz assim, ó, pois é bem... Oxe, acho que eu escrevi errado, gente, peraí. Bem-aventurado, está errado o meu. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, tá? E se eu tiver errado, o pastor me corrige depois, mas pelo que eu pesquisei, em hebraico existem 2 palavras que significam filhos. É isso? Temos 2 palavras. A primeira é teknon e a segunda palavra é ruios, tá? E Deus, dentro da palavra dele, ele usa a palavra teknon. É assim que pronuncia? Teknon, né? Significa filho imaturo, criança, bebê, aquele que precisa de leite. Daquele versículo que todo mundo já ouviu milhões de vezes, né? Que a criança, ela precisa de leite, parará, parará, tá bom? Mas o meu foco não é esse. O meu foco é, se nós somos um filhas teknon, tá? E nós somos essa criança, esse bebê. O que uma criança ela faz quando ela sente desconforto? Aí, se você não atende ela, o que ela faz? Aí, você não atende ela, o que ela faz? Grita, né? O Arthur fazia muito isso no mercado. Uma vez eu deitei no chão junto com ele. Leonardo morreu de vergonha. Comecei a gritar, ele parou de gritar. Ele levantou e ficou me olhando igual uma louca. Né? Igual uma louca. E essa criança, ela não aceita o processo, que é um não, né? Que não pode mexer. E você está protegendo ela para não enfiar o dedo na tomada, para ela não pular, sei lá, do 5º andar, para ela não comer um pacote de Fini e ficar com problema, sei lá. Eu já estou velha, meus filhos estão velhos, nem sei, mas, gente, já estou desatualizada já, né? Então, muitas das vezes, a gente faz a mesma coisa que essas crianças. Aí você fica, Deus, eu te amo, você é maravilhoso, trabalha na minha vida, com a sua boa obra, o Espírito Santo do Senhor, vem em mim. Aí Deus começa a apertar. Assim, pouquinho, né? Pouquinho, porque quando a gente já fica desempregado, igual nós estamos lá em casa, nós já fica reclamando. Porque a gente fica preocupado, não tem como, né? Deveria ter, né? Quando a gente tem maturidade. E Deus começa a apertar. Deus começa a apertar a gente começa a fazer o quê? Quando a gente é teknon? Reclamar, murmurar. A gente aceita o processo? A gente não aceita o processo, de forma nenhuma. A gente quer ser essa filha? Vocês querem ser essa filha? A gente é, às vezes, ainda, né? Eu acho que a maioria do tempo eu ainda sou. Mas a gente precisa aprender a
a abraçar esse desconforto, tá bom? E a outra palavra para filhos que ele dá em hebraico é ruios. Eu não sei se é assim que pronuncia, né? E lá em Mateus 5,7, que foi aonde a gente leu, é a primeira vez que a palavra filhos ruios aparece, que significa filhos maduros de Deus. Se o técnon é uma criança que não abraça o processo e as dificuldades, o ruios é o contrário, é o quê? É uma pessoa madura que é uma pessoa madura, tá bom? Que diante do sofrimento e do desconforto ela vai abraçar aquilo. Mas muitas das vezes a gente pensa nisso, mas a gente não lembra para quê. Eu acho que isso é desmotivador. Por que Deus me dá o processo? Por que a gente sofre? Por que a gente adoece? Por que a gente é traído? Por que a gente é humilhado? E por que a gente faz isso com os outros também? Se a gente não saber o porquê do processo, não tem motivação, gente. Não tem. A gente trabalha no final do mês ter o quê? Dinheiro. E todo processo que Deus traz para nós é porque Ele nos traz benefícios. Ok? Então, você está sofrendo, segura aí e não fica reclamando não, tá bom? Que Deus ele vai fazer uma grande obra na vida de vocês, tá bom? As filhas maduras de Deus entendem que Deus ele não erra, tá? Se Deus ele é soberano, a gente entende isso. Se Deus é perfeito, a gente entende isso. Se Deus é santo, a gente entende isso. Por que a gente fica questionando ao Senhor? Porque nós somos pecadoras. Porque a gente não quer estar de joelho. Gente, não adianta, não tem como ter um relacionamento com Deus se a gente não estiver de joelhos com o Senhor, se a gente não se aprofundar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor nos liberta através da verdade dele, tá? Então, a gente precisa absorver que Deus e os planos que Ele tem para cada um como indivíduo e também para o seu corpo, né, que é a igreja, é perfeito, gente. É perfeito. Seja ele bom, seja ele mau, é em todas as circunstâncias. E essa foi a postura de Cristo enquanto Ele esteve aqui na Terra. Ele abraçou todas as circunstâncias. Ele sabia o que ia acontecer com Ele, mas Ele abraçou. Ah, mas Ele quis negar o cálice. Ele só não queria ficar longe de Deus. O pior sofrimento para Cristo, creio eu, quando eu leio a Bíblia, não foi só assim, a dor física, a humilhação, a traição. Foi a separação total de Deus com Ele. Que isso sim é uma morte real. Que é o que nós somos privilegiadas de não passar. A gente vai passar pela primeira, mas pela segunda, nós não vamos passar, porque Cristo já cumpriu isso. Ele sabia que ele ia ser separado de Deus Pai, mas ele não negou o cálice. É necessário, Pai? É necessário, para que aqueles que eu amo, possa ter uma oportunidade. E e Cristo, tá? Ele abraçou com todas as forças dele o sofrimento, a humilhação, ele não levou em conta, por amor de todos nós, daqueles irmãos que já partiram, de nós que estamos aqui, e de todos ainda que ainda vão. Deus, em nome de Jesus, vai abrir os olhos dessas pessoas, tá bom? Então, já entendendo que nós precisamos chegar nessa maturidade de não ser mais técnico, a gente precisa sermos filhas maduras do Senhor, tá bom? Deus exige isso de nós, tá? É um mandato. Não é eu quero, eu não quero. Deus exige isso de nós, tá bom? E como nós já falamos lá na frente, Ele nos capacita. E isso é uma boa notícia, porque nós não conseguimos. E muitas das vezes, com o Espírito Santo do nosso lado, a gente ignora Ele e faz a coisa errada. Então, Deus ele vai nos capacitar sempre, tá bom? Como filhos dele, para qualquer obra e qualquer processo que Ele pede para a gente. Seja como igreja e seja na vida da gente individualmente, tá bom? E agora que a gente viu que nós precisamos parar de espernear, que a gente precisa aceitar os processos de Deus na nossa vida, agora a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas que Deus disponibilizou dentro do plano de redenção dele, e graças a Deus nós fomos agraciadas com isso, para que nós consigamos êxito nessa caminhada. Ainda que não perfeitamente, mas que nós possamos errar menos contra o caráter de Deus, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a Escritura, a Bíblia Sagrada, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus e sobre as dores. Então, nós vamos falar de espernear mais um pouco, daqui a pouco, tá bom? Vamos abrir em João 17. João 17.
Diz assim, ó. Essa daqui é a oração sacerdotal, tá? De Cristo, pelos seus filhos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Cristo está falando aqui para Deus nos santificar na verdade. E o que é a verdade? Está onde? Na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é uma ferramenta, é a ferramenta, né? Não é uma não, porque ela é a única. É a ferramenta que Deus trouxe para nós. E a gente tem ela fechadinha, graças a Deus, começo ao fim, né? A gente vê na Bíblia o que os nossos irmãos passaram, as histórias, o que a gente está passando, nos dá alguns vislumbres do que a gente vai passar, e os que estiverem lá na frente, se Cristo não voltar, vão passar. Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa estudar as Escrituras, tá, minhas irmãs? Não tem como a gente ter uma liberdade em Cristo Jesus se a gente não conhece a verdade. Não tem como a gente ser santo se a gente não caminha em santidade. E Deus, Ele fala o que é santidade, Ele fala como é que deve ser feito, e é dentro da Escritura, tá? Não é em nenhum outro lugar. Não é no podcast, não é no culto online, não é. Eu amo assistir essas coisas, tá? Mas não é, isso não enche. Isso não enche o nosso espírito, tá bom? Então, estudar as Escrituras nos tira do nosso estado de própria justiça e autodesculpas. Aquilo que a gente falou lá atrás sobre a gente ficar julgando o outro para tirar a culpa das nossas costas, entra muito nisso na nossa própria justiça. Tá? E o que é a nossa justiça para Deus? Vamos abrir lá em Isaías 64:6 para ver se a gente pode realmente estar olhando o mundo e as pessoas com a nossa própria justiça? Lá em Isaías 64, no versículo 6. Só a parte A do versículo, que diz o que Deus acha da nossa justiça, da justiça humana. Diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. É pesado isso, né? É muito pesado, né? Se a gente tem essa noção, será que a gente deve se apoiar nessa justiça nossa? É bem pesado isso, né? Isso me dói, quando eu penso tanto que eu gosto de julgar as pessoas, de verdade. Tá? A verdade, essa verdade, ela nos transporta do nosso mundinho iníquo e sujo da nossa própria justiça para o reino da justiça de Deus. Que eu não preciso nem citar, né? Que é maravilhoso, que é perfeito. Então, a gente vai sair do estado de filhas técnons, que são as filhas, crianças, tá? Que não conhecem a verdade. Quando a gente começa a estudar o quê? A Escritura. Tá? Não tem como a gente amadurecer se a gente não entender o começo, e o meio e o fim desse livro, e aonde a gente está nele. E o objetivo de Deus com a vida de cada uma de nós. Tá bom? Quanto mais nós conhecemos desse Deus, entendemos os atributos dele. Outra dica, estudem os atributos do Senhor, que são maravilhosos. Mas teremos êxito na nossa caminhada, pois estamos caminhando na verdade. Quanto mais nós saberemos sobre Cristo, sobre Deus, mais nós vamos refletir a sua glória, mais a gente vai ter vergonha de pecar, mais a gente vai lembrar de Cristo na cruz, de Cristo morto, de Cristo ressurreto. E é só por Ele que nós estamos aqui, e é só por Ele que nós podemos alçar esse objetivo, tá? A segunda ferramenta, além da Escritura, é o Espírito Santo de Deus. Vamos ler João 16:13? Diz assim, ó, na parte A. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Muitas das vezes a gente fala, como que pode uma pessoa ter contato com a Bíblia e não ser convertida? Se o Espírito Santo não está habitando nela, se é o Espírito Santo que vai guiar essa pessoa na verdade, é só ele que pode tirar a escama dos olhos dessa pessoa. Então, tem a Bíblia. É bom a pessoa ler? É. Mas se ela não tem o Espírito Santo nela, se o Espírito Santo não abrir os olhos dessa pessoa, ela não vai entender essa verdade plenamente. A gente sabe disso porque a gente, muitas das vezes, conhece pessoas assim.
mas que agem totalmente diferentes. São crentes, leem a Bíblia, mas parece que o Espírito Santo não revelou para essas pessoas o real propósito delas aqui na Terra, que é se parecer com Cristo. E é o Espírito Santo que nos guia na verdade. E a verdade, ela está onde? Na palavra de Deus. Apenas Ele pode revelar pessoalmente as verdades das Escrituras. Só Ele pode nos revelar quem é Deus, tá? E o Espírito Santo, ele nos guia na verdade da palavra de Deus, tá? E nós também temos nele outros benefícios, né? Ele ilumina a verdade para que nós a enxerguemos, Ele nos regenera, Ele nos transforma, e Ele é o principal agente da nossa santificação, que é o próprio Deus que habita em nós. A gente não ia conseguir fazer tudo isso se não for o despertar do Espírito Santo, tá bom? Então, fica uma pergunta para nós: será que não vale a pena a gente lutar contra a nossa justiça própria? Vale a pena. Será que não vale a pena nós tomarmos a cruz de Cristo? Ele já tomou a nossa, a que a gente não podia pagar. A gente não podia morrer e ser sepultada e ressuscitar e ir para o céu. A gente não podia fazer isso. Nós não podíamos. Então, ele tomou essa cruz, que é a morte eterna. Ele tomou. Tá? E por que nós não podemos tomar a cruz dele? Por que nós não podemos ter uma vida ilibada? Por que nós não podemos acordar de manhã num país livre, onde a gente tem 10 Bíblias dentro de casa, tem até um sonzinho para pôr um louvor, para empolgar na hora lá da oração, e a gente não faz isso, meus irmãos? Como? Então, a gente precisa tomar a cruz de Cristo como filhas maduras. A gente precisa abraçar o processo de santificação, e esse processo, ele só vai florir se a gente realmente tomar ele com consciência. E agora vem a parte do que é essa consciência e o que é isso aí que nós precisamos abraçar. Que é a terceira ferramenta que Deus usa, que é a dor. Essa ferramenta aqui, ela pode se desdobrar em vários aspectos, mas é uma coisa só. Mas digo vários aspectos assim: a dor do luto, a dor da doença, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da solidão. Todas essas dores. Quem passou por todas essas dores que nós conhecemos? Eu passei por algumas, você passou por outras, você passou por outras. Nós não passamos por todas essas, mas ele passou. Lá em Hebreus 5:8 diz assim, ó: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Era desprezado, agora Isaías, irmãos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, a Escritura tem vários relatos do sofrimento, da rejeição que Cristo passou, que Cristo sofreu. E nós nunca devemos questionar os métodos. Se ele não questionou, nós não devemos questionar. E foi o mesmo caminho que Cristo suportou, ele manda que a gente também passe, que a gente abrace a nossa cruz, que a gente se dê para ele, que a gente engula o sapo, que a gente faça o máximo que a gente consiga para perdoar a ofensa. A gente precisa entender isso. É isso que nos afasta de Deus, é a ira, é a falta de perdão. E é difícil, muitas das vezes é impossível. Às vezes são dias, às vezes são meses, mas a gente precisa disso. A gente precisa ter uma gratidão por tudo que Cristo fez com a gente. E a gente precisa caminhar nesse processo, nesse caminho de que a gente está a fim de caminhar com Ele, para que a gente possa ter essa maturidade ao ponto de ser mais fáceis essas coisas, a ponto da gente entender que ninguém deve nada para a gente. Meu filho não deve nada para mim, meu marido não deve nada para mim, minha amiga não deve nada para mim. Muito pelo contrário, nós que devemos para Cristo. Sabe que quando a gente está em casa assim, ó, rodando, limpando um monte de coisa, a gente acha que o marido da gente, os filhos da gente devem tudo para a gente? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A gente é adulta. A gente é adulta, a gente resolveu casar, a gente resolveu ter filhos. A gente resolveu, e essa é a nossa parte. Ou a gente resolveu trabalhar fora. E é difícil mesmo. Ah, mas você não sabe. Claro que eu sei, eu sou pecador e também tenho os meus problemas. Com certeza, algumas têm os problemas maiores que o meu, e outras têm menores, mas pouco importa a intensidade, dependendo da maturidade da pessoa. Se ela está entendendo o propósito dela, se ela está entendendo que Cristo ama ela, que Deus quer ela,
E para ela estar cada vez mais perto de Deus, ela precisa ser santa, porque Deus não vai tolerar a iniquidade dela, de forma nenhuma. Vamos voltar aqui para o sofrimento de Cristo, tá? E muitas das vezes a gente quer as glórias desses processos, né? Mas sem passar pelo processo. A gente quer ter glória, mas a gente não quer ter o processo que a dor nos traz. Cristo, ele foi glorificado depois do quê? Depois do quê, irmãs? Exatamente. Depois da dor. E eu garanto para vocês que ele não teve dor, não tem dor maior do que a que Cristo passou, que foi a separação total de Deus. Você pode perder um filho, você pode perder seu marido, você pode estar com câncer. Não vai ser. Não vai ser. E eu falo isso todo dia para mim. Um dia eu vou passar por um dia difícil. Será que eu vou conseguir viver isso? Não sei. Mas se o Senhor achar que eu devo passar, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu também tenho algumas questões que eu gostaria que fosse assim ou que fosse assado. Mas eu sei que se Deus atendesse o meu desejo, meu coração insatisfeito, eu ia continuar na mesma, né? Então a gente precisa entender que toda dor, ela vem sim, porque Deus nos traz essas situações, tá? E ela também nos traz os benefícios, tá bom? Olha o que diz lá em Romanos 8,17. Já me estendi demais, né? Nem vi a hora. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se com ele nós sofremos, com ele também nós seremos glorificados. Existe um motivo maior para a gente abraçar o processo da dor na nossa vida? Não existe, gente. Não existe. Eu quero ir para a glória. Mesmo cheia dos meus defeitos, eu quero lutar, eu quero ter o fôlego do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo em mim, mesmo com os meus defeitos. E isso é o que importa, porque quando a gente pensa dessa forma, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, tá? E no texto de Isaías que lemos, diz que Cristo foi o mais rejeitado. Ele foi glorificado, mas antes disso ele foi o mais rejeitado. Não houve pessoa que já pisou ou que há de pisar nessa terra que foi mais rejeitado do que Cristo. Todo filho de Deus passa por dores, todo filho, e precisa abraçar essa dor, seja homem, seja mulher, tá? E essa dor ela tem que ser abraçada com consciência. Não é ser abraçada, tá bom, Deus quer assim. Não, ela tem que ser abraçada com maturidade, ela tem que ser abraçada com consciência, tá bom? A consciência de que Deus nos traz para esse processo de santificação por meio da dor, porque Ele nos ama, tá? E nós não poderíamos descrever o amor de Deus. A gente não teria o amor de Cristo em nós, nem pelo Filho mais bondoso que a gente tem, não tem, tá? Vamos passar para a próxima parte e a gente já vai encerrar, tá? Qual a verdade que devemos lembrar sobre Deus quando decidimos abraçar com maturidade os processos de dores? Deus nos dá várias promessas dentro da tua palavra. E tem algumas que deixam o coração da gente quentinho, porque em meio a esses processos, a gente sempre vai lembrar que Ele está conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está conosco, tá? E que nada foge do controle dele. Por mais difícil que seja da gente aceitar, minhas irmãs. É difícil, mas nada foge. Nada. Não tem esse negócio, Deus quis, Deus não quis. Nada foge, tá? Não tem notícia melhor que nos anime a tomar a nossa cruz. Toda dor que passamos nos traz o benefício. E é sempre o benefício de caminhar um pouco mais, nos achegarmos um pouco mais a Cristo Jesus, de sermos aperfeiçoadas, de termos o caráter de Cristo. O melhor deles é entender que ninguém nos deve nada. Ninguém nos deve nada. E somos nós que devemos tudo a Cristo, tudo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é abraçar todas as ferramentas que Ele nos deu. E graças a Deus por isso. E graças a Deus que a gente ainda tem, tá, essa liberdade. E abraçar todos esses métodos sem ficar questionando Ele, tá?
todos esses métodos que ele nos trouxe para nos agraciar, para que nós fôssemos santas e tivéssemos uma amizade verdadeira com Deus, tá? Pois mesmo sendo desprezíveis e pecadoras, ele criou meios de nos trazer para ele, porque ele nos ama, tá? E ama de verdade e na verdade. E a Escritura também deixa isso claro, essa verdade clara o tempo todo, né? Basta ver o plano de Deus, né? Na história, tá bom? E encerrando, deixa eu ver se eu estou encerrando mesmo. Acho que eu estou. A gente deve sempre, gente, sempre nos lembrar das verdades perenes de Deus para nós, tá? Devemos nos debruçar, gente, ardentemente, com todo empenho na Escritura Sagrada e pedir para que Deus fale conosco, que Deus revele a vontade dEle, que Deus anime o nosso coração em meio ao sofrimento ou em meio à alegria, porque muitas das vezes a gente também se perde nas alegrias. Nas festas, nos banquetes, né? Na dinheirama. Eu ainda não passei por isso, né? Se alguém passou, eu não passei. Queria passar, não passei. Ainda não. Devemos estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, pois Ele que nos guia nas verdades da palavra de Deus. Nas verdades não, na verdade da palavra de Deus. Ele que nos revela. E devemos abraçar qualquer coisa que Deus enviar para nós, tá? Sem questionar a Deus o porquê que Ele trouxe certos processos até a nossa vida. Ele nos ama e Ele nos quer para Ele. Volto a repetir, Ele nos quer para Ele. Pois Ele não poupou o próprio Filho por amor a nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é a gente tomar a nossa cruz com alegria, com abundância de vida e a abundância que Cristo nos dá verdadeiramente. Só Ele pode nos dar. Tá? Nos lembrando que com toda dor vem os benefícios de termos aquela paz que a gente, muitas das vezes a gente lê na Bíblia, mas a gente não vive, a gente não entende com consciência. É aquela paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Que somente quem abraça o processo conscientemente, tá, é agraciado por Cristo. Ok? Só para deixar claro, o objetivo da nossa conversa de hoje é que vocês, minhas irmãs, assim como eu, nós precisamos inculcar, que nós precisamos buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, dia após dia, semanas após semanas, e que Deus nos deu ferramentas maravilhosas para isso. E que Ele nos capacita, sim. Ele nos capacita a pecar menos, Ele nos capacita a amar o próximo, a amar o inimigo, a abrir mão, muitas das vezes, da nossa razão, porque às vezes a gente tem razão. Mas pouco isso importa. Né? Amanhã ou depois, como eu falo para o Leonardo, a gente deita no paletó de madeira, daqui uma semana ninguém lembra da gente. Né? E a nossa alma foi para onde? Para onde foi a nossa alma? Então, se empenhem, minhas irmãs, em oração, porque tudo isso daqui só vai valer a pena, só vai ter uma eficácia mesmo quando a gente faz tudo isso banhado em oração com o Senhor. Ok? Então, sempre lembrem disso. Escritura, abraçar sempre a dor e lembrar que o Espírito Santo ele vai guiar cada uma de nós. Se a gente estiver no prumo, se a gente estiver direitinho ali, ó, com Deus. Não porque a gente merece, não é pelas nossas obras, não. Mas é aquela coisa, Deus ele fez e faz a parte dele, e a gente precisa fazer a nossa. Amém? Passa a palavra aí para a nossa irmã.